Aula sobre índice de qualidade das águas. Serão duas videoaulas, uma mais introdutória e a outra mostrando as equações, um pouco mais a importância. Nessa primeira nós vamos ver o que são os índices, o que é o IQA especificamente e por que estudar o IQA. O que são índices de uma forma geral? Índices são números resultantes da síntese, da junção de vários parâmetros. Os índices permitem resumir todos os valores dos parâmetros medidos em um único número, variando de 0 a 100, variando de 0 a 1. Um bom exemplo é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que todos conhecem. O IDH pega parâmetros, por exemplo, de saúde, educação, renda per capita, das populações, das cidades, coloca esses valores em algumas equações e transforma em um número variando de 0 a 1 e diz para o público que quanto mais próximo de 1, maior é o desenvolvimento humano desse país, desse estado, desse município. A mesma forma é o IQA. Pega parâmetros de qualidade da água, físicos, químicos e biológicos, montam várias equações e transformam em um número de 0 a 100 e diz para a população que quanto mais próximo de 100, melhor a qualidade dessa água. Tem vantagens e desvantagens desses índices, né? Mais vantagens do que desvantagens. Vantagens. A facilidade de comunicação com o público não técnico. Foi o que eu acabei de dizer. O público entende se o número varia de 0 a 100, quanto mais próximo de 100, melhor. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma tabela para um único rio, um único ponto desse rio no estado de Minas Gerais. Foram feitas 4 análises em 4 períodos diferentes, no mesmo ano. Se eu perguntar qual dessas 4 análises apresentou a melhor qualidade da água, A1, A2, A3 ou A4? Diante dessa quantidade de números e de informações, fica difícil para um leigo, para uma pessoa não técnica, dar uma resposta. Mesmo para uma pessoa técnica também não é tão fácil. No entanto, se for dito para a pessoa mais leiga o seguinte: olha, temos aí a informação do IQA para cada uma dessas análises. Quanto mais baixo, mais próximo de 0, pior é o IQA. Quanto mais próximo de 100, por outro lado, melhor é a qualidade dessa água para fins de abastecimento. Pronto. A pessoa vai dizer que a 4ª amostra coletada apresentou um IQA melhor. Outra vantagem, uma importância maior do que os parâmetros individuais. O IQA tem um peso maior do que se eu falar somente a informação do oxigênio dissolvido. Além disso, ele representa uma média de diversas variáveis em um único número. Uma desvantagem principal é que consiste na perda de informações das variáveis individuais. Por exemplo, pode-se ter um IQA 90, que é muito bom, excelente. Mas só que o nitrato pode estar muito ruim. E os outros 8 parâmetros fez com que o IQA chegasse a 90. Mas o nitrato está ruim. Então perde essa informação. A criação do IQA se deu por uma pesquisa com estudiosos da área, isso na década de 70, há bem tempo atrás, não é uma coisa muito nova. E foram selecionados, a princípio, 35 parâmetros. Desses 35, ficou ao final 9 parâmetros, cada um com um peso relativo diferente. Começaram a se fazer então fórmulas com valores máximos, ideais, né, curvas e gráficos. E no Brasil, os pioneiros foram aí a CETESB e o IGAN. CETESB em São Paulo, IGAN em Minas. Hoje em dia eles têm estudos, equações um pouco diferentes, mas que ao final o resultado não diverge tanto. Quem quiser saber um pouco mais, tem aqui o link da CETESB e o link para fazer uma visita ao site do IGAN.
Os parâmetros escolhidos foram baseados em dois interesses. Primeiro, na contaminação dos corpos hídricos ocasionado pelo lançamento de esgoto. Não é voltado para o lançamento de efluentes industriais. Segundo, o interesse é para fins de abastecimento público. A gente estuda o IQA para dar suporte para fins de abastecimento público. A coleta dessa água para fazer o tratamento dela para fins de potabilidade, abastecimento público. Não é para fins industrial, não é para fins de irrigação, nem de lazer. Esses aqui são os 9 parâmetros utilizados. Podemos ver, por exemplo, que o coliformes fecais tem um peso maior, 0,15, do que os outros, com exceção do oxigênio dissolvido, que tem peso 0,17. Por outro lado, turbidez e resíduos totais, ou os resíduos sólidos totais, tem peso menor, talvez pelo fato de ambos terem uma correlação um com o outro, né, a questão dos sólidos. Então, por ter dois parâmetros parecidos, tiveram pesos menores. Quem quiser saber mais informações sobre esses parâmetros, clique nesse link. Críticas ao IQA. Seu uso é voltado somente para fins de abastecimento. Além disso, nós vimos ali a tabela anterior que os parâmetros não contemplam, por exemplo, metais pesados, compostos orgânicos com potencial mutagênico, substância que afeta as propriedades organolépticas da água, como odor, sabor, e substâncias com potencial de formação de trialometanos. Ok, essa foi nossa videoaula número 1. Assistam a videoaula número 2.